Oi, gente. Eu sou Anderson Paulo e estou aqui para conversar contigo sobre mais um tema de grande relevância na endodontia. Estou aqui para conversar contigo sobre traumatismo dentoalveolar. É importante frisar que essa aula não é uma aula para especialistas, apesar de que eles podem assisti-la, mas ela é uma aula mais indicada, mais direcionada para alunos de graduação. Não vamos entrar em grandes detalhes do assunto, mas o suficiente para que exista uma compreensão básica do traumatismo dentoalveolar. Começamos falando sobre as causas do traumatismo dentoalveolar. As causas, gente, são muito simples. São pancadas, são acidentes, são também brigas. Sempre podem levar a uma agressão do processo dental e causar o trauma dentoalveolar. Muito bem. Mas existem também, além das causas, as várias formas de prevenção. Primeiro, o uso de cinto de segurança, airbag nos automóveis, cadeiras apropriadas com cintos para crianças, capacetes para motociclistas, capacetes para ciclistas, protetores bucais para esportes que possam levar a contatos traumáticos do todo o processo dentoalveolar. Ou seja, uma série de medidas pode ser tomada para a prevenção desse tipo de acidente. Quando ocorre o acidente, a tua primeira preocupação não é o dente, é o estado geral do teu paciente. Observar se esse paciente não aspirou algum corpo estranho e até mesmo um dente fraturado. Observar se não existe alguma hemorragia intensa com risco de choque por hipovolemia, uma perda muito grande de volume sanguíneo. Pacientes com confusão mental, isso pode indicar uma hemorragia intracraniana. Fraturas de base de crânio, atenção para alguns sinais, como hemorragias otorragias, hemorragias dos ouvidos, epistaxe, hemorragia nasal, evidências de hemorragia interna suborbital bilateral, evidência de hemorragia interna atrás das orelhas, tudo isso pode indicar uma fratura de base de crânio. E isso pode colocar a vida do teu paciente em risco. Ele pode vir a óbito enquanto está pensando em dente. Então, nesse caso, o dente ele se torna secundário. O mais importante é ver se o paciente está respirando bem, se ele não aspirou um corpo estranho, ver se ele não está sofrendo algum tipo de alteração mental, que pode indicar uma hemorragia intracraniana, pela pressão interna do crânio sofrer uma maior pressão, e com isso, inclusive, poder causar lesões irreversíveis. E se esse paciente não tem alguma hemorragia de base de crânio que não está sendo percebida por nós. Observamos os detalhes, está tudo bem? Vamos agora focar em dente. Gente, o paciente vai chegar de uma forma parecida com esse da imagem, com sangue, machucado, nervoso, chorando, a família também desesperada. E você tem que manter a calma. Você tem que ser o ponto de equilíbrio em tudo isso. Você não pode se deixar levar por toda a confusão instalada. Muito bem. Aqui sinais que devem ser observados, como eu falei, ó, a otorragia, epistaxe, sinais de hemorragia interna atrás da orelha e infraorbitários bilaterais. Radiografia mostrando um corpo estranho que foi aspirado e aqui também epistaxe abundante. Tudo isso, gente, não pode ser negligenciado. Muitos traumatismos dentoalveolares vão exigir de você algum tipo de contenção dental, que pode ser rígida ou semirrígida. Elas vão variar de acordo com o tipo de trauma e a necessidade que foi estabelecida para você
dar uma resolução a esse problema. As contenções rígidas, também as semirrígidas, são lesivas às fibras do ligamento periodontal, que são as fibras que vão fazer a fixação do dente no osso alveolar. Pois bem, as contenções rígidas são mais lesivas e elas devem ser usadas durante um tempo pré-determinado. Normalmente usamos contenções rígidas quando temos fraturas ósseas. Muito bem. As semirrígidas são menos lesivas, mas não deixam de ser lesivas também a essas fibras do ligamento periodontal. Elas estão indicadas quando não existem fraturas ósseas associadas. Muito bem. Vamos ver como se apresentam essas contenções. Uma contenção rígida pode ser feita com resina. Se for com resina, você vai pegar e fixar, além do dente que foi traumatizado, que está marcando com essa letra X, 2 dentes de um lado, 2 dentes do outro. Temos uma contenção rígida feita com resina. Normalmente a resina é colocada por vestibular para não interferir na oclusão do nosso paciente, além da facilidade de inseri-la. Aqui uma contenção rígida feita com fio, e esse fio é um fio rígido, não flexível, um fio ortodôntico rígido. Você pode ter 2 dentes de um lado e um dente do outro, ou até mesmo, em algumas situações, apenas um dente de lado. Lembrando que esse fio não tem nenhum grau de flexibilidade, é um fio rígido, que vai manter a contenção rígida. Bom, as contenções semirrígidas podem ser feitas com resina. E quando você escolher fazer com resina, você vai ter que colocar a resina apenas em 1/3 da coroa. E pode ser apenas em um dente de um lado e um dente do outro. Não mais do que isso. Muito bem. Temos também aqui contenções semirrígidas feitas com fio de nylon ou fio metálico bem flexível, como ligas de níquel-titânio. Nesse caso, essa flexibilidade do fio de nylon ou até mesmo do fio de níquel-titânio torna essa contenção semirrígida. Lembrando que tanto a semirrígida quanto a rígida são lesivas. A semirrígida é apenas menos lesiva. É importante que a gente lembre de dentes que têm o ápice já formado. Pelo forame apical que vocês estão vendo aí, penetra o feixe vasculo nervoso. E esse feixe vasculo nervoso, em um trauma dento-alveolar, pode ser rompido e, com isso, vai levar a uma necrose da polpa e à necessidade de um tratamento endodôntico. Isso é mais comum em dentes com ápice formado, em dentes permanentes já maduros. Ao contrário dos permanentes jovens, em que você tem ainda uma grande extensão na região apical, o forame ainda não foi formado, então, mesmo em traumas, você tem uma maior chance de resistência por meio desse grande espaço, de não haver essa constricção em torno do feixe vasculo nervoso. Pode romper-se? Pode. Mas pode ser um rompimento parcial, que leva a uma hemorragia interna na polpa, que pode até causar uma alteração ligeira de cor, mas pode também ser um rompimento total, sendo que vai ser mais comum no dente da esquerda, que é que tem já o ápice e o forame formados. As injúrias do ligamento periodontal vão ter consequências.
E a principal e pior consequência seria a necrose das fibras do ligamento periodontal e a não refixação dessas fibras do ligamento periodontal, tanto no osso alveolar quanto no cemento. Isso vai ter consequências sérias que podem levar, inclusive, à perda do elemento dental. Algumas consequências são a anquilose, que é quando você tem dentina e osso juntos, reabsorções radiculares e perda do dente após uma avulsão, ou seja, quando o dente avulsionado ele sai totalmente do alvéolo. E se você não conseguir a refixação, o reattachment dessas fibras do ligamento periodontal, você vai perder esse dente. Muito bem. O primeiro dos traumas dentoalveolares é a concussão. É o trauma mais leve. Ele afeta alguns feixes das fibras do ligamento periodontal. Você não tem mobilidade nem deslocamento do dente, o dente está na mesma posição, ele não tem mobilidade alterada. E o paciente pode ter uma sensibilidade quando morde ou mastiga. Muito bem. Percussão tem resposta positiva. Como eu falei, não há mobilidade do elemento dental. E a radiografia numa concussão tem aspecto normal. O tratamento ou terapia: ajuste oclusal, dieta líquida ou pastosa por 2 ou 3 dias, controle clínico radiográfico por 6 meses a 1 ano, e a resposta pulpar normalmente é positiva, mas pode ocorrer um rompimento do feixe vasculo nervoso numa concussão. Não é comum, mas pode ocorrer. Segundo tipo de trauma, a subluxação, em um nível um pouquinho mais elevado do que a concussão. Nesse tipo de trauma, na subluxação, o trauma afeta a maioria dos feixes de fibras do ligamento periodontal. A mobilidade ela é aumentada, é uma mobilidade atípica do dente, mas o dente não se desloca, não sofreu mudança de posição na arcada dentária. Sensibilidade à mastigação, pode ou não ocorrer sangramento na margem gengival. A percussão é positiva, mobilidade leve, radiografia com espaçamento do ligamento periodontal. O espaço entre o dente e o osso alveolar fica de uma forma nítida, ampliada na radiografia. E qual é o tratamento? Ajuste oclusal, dieta líquida ou pastosa por 7 dias, 1 semana, controle clínico radiográfico por 6 meses a 1 ano, e a resposta pulpar vai ser positiva, numa maior incidência, em dentes com ápice aberto. Mas pode acontecer também uma resposta normal, ou seja, não necessitar tratamento endodôntico, em um dente com ápice formado. Mas há uma tendência maior agora à necessidade de um tratamento endodôntico, quando comparado à concussão. O próximo nível de trauma são as chamadas luxações. Nas luxações, o dente estará em uma posição diferente no arco dental. Temos 3 tipos de luxação. A luxação pode ser extrusiva, lateral ou intrusiva. A luxação extrusiva, como o próprio nome diz, há uma pequena extrusão, uma extrusão parcial do dente no alvéolo. Teste de vitalidade, ele normalmente será negativo. O dente se apresenta nessa posição extruída. Percussão positiva. Mas é importante que a gente faça uma ressalva. Pós-trauma, gente, seja concussão, luxação,
nós devemos esperar um mínimo de 10 dias para realizar um teste de vitalidade confiável. Isso tudo para que nós tenhamos uma diminuição da inflamação na região. Então, depois de 10 dias, o teste de vitalidade com frio será confiável e você vai poder fazer o diagnóstico endodôntico com maior tranquilidade. Muito bem. Na luxação extrusiva, existe uma mobilidade excessiva. Esse dente quase avulsionou. Temos um alargamento do espaço periodontal na radiografia, rompimento total ou parcial das fibras do ligamento periodontal, e a terapia consiste na anestesia, reposicionamento gentil no dente na sua posição original, contenção semirrígida por 2 semanas e, como consequência, existe uma alta incidência de reabsorção substitutiva. Dentes com ápice aberto têm melhor prognóstico endodôntico, ou seja, você pode ter algum dente com ápice aberto que não necessite de tratamento endodôntico. O tratamento endodôntico normalmente necessário será feito após 10 dias com o correto diagnóstico, como eu falei para vocês, e com a contenção ainda instalada. Muito bem. Luxação lateral. A luxação lateral, ela se caracteriza por uma separação parcial ou total das fibras do ligamento periodontal. As luxações laterais normalmente são associadas, gente, à fratura da tábua óssea vestibular ou palatina, ou até mesmo as duas. Na maioria dos casos da luxação lateral, o ápice é forçado para dentro do osso. E por isso, o dente normalmente, na luxação lateral, não tem mobilidade. É muito comum a luxação lateral ocorrer em grupos de pelo menos 2 dentes. É raro em apenas um dente. E você deve avaliar todos os dentes envolvidos nesse trauma, nessa situação clínica. Aí a luxação lateral. Nesse exemplo, você vê que há rompimento apenas da tábua óssea vestibular, mas ela poderia ser também palatina e poderia envolver mais dentes. Normalmente, ele envolve grupos de dentes. Terapia, anestesia, reposicionamento gentil do dente na sua posição original, contenção rígida por 4 semanas. Lembra, você tem fratura óssea. Alta incidência de reabsorção substitutiva e inflamatória. Tratamento endodôntico normalmente necessário, feito após 10 dias, com a contenção ainda instalada. Dentes com ápice aberto, alguma chance de não necessitarem de tratamento endodôntico. Você vai confirmar isso após os 10 dias. Luxação intrusiva. É o terceiro tipo de luxação. Nesse caso, o dente é forçado para dentro do osso alveolar. Ele pode intruir totalmente, você não conseguir ver a coroa, ou pode intruir parcialmente. Normalmente, ele também está associado à fratura do osso alveolar. Muito bem. Temos destruição de parte do ligamento periodontal, perda de fibras desse ligamento, de uma boa estrutura dessas fibras. Como eu falei, o dente pode estar parcialmente ou totalmente intruído. Fratura do osso alveolar. Não há mobilidade, porque ele está intruído dentro do osso. Percussão tem resposta positiva intensa. Provavelmente o feixe vasculo-nervoso será rompido. Você tem algumas opções de terapia. Caso o dente ainda tenha o ápice aberto, a raiz não totalmente formada, você pode esperar um reposicionamento espontâneo. Caso a raiz esteja formada e o dente ainda tenha a coroa visível, você pode tentar um reposicionamento ortodôntico. E caso
o dente tenha sofrido uma intrusão total, você não consiga ver a coroa, será necessária uma cirurgia para expor a coroa, fixação de algum tipo de dispositivo ortodôntico para que haja o quê? A colocação da força e o tracionamento desse dente para sua posição original. Quando o dente estiver na sua posição original, ele será fixado por 4 semanas. Tratamento odontológico normalmente necessário após 10 dias, com a contenção ainda instalada. Você vai avaliá-lo, tá? E o dente com ápice aberto ainda tem uma chance de não necessitar de um tratamento endodôntico. Provavelmente vai necessitar, mas ainda há chance de que não precise. E chegamos ao trauma dental alveolar mais grave, a avulsão. Nesse caso, o dente sofre uma total expulsão do alvéolo e a totalidade das fibras do ligamento periodontal serão rompidas. Muito bem. Você pode ter o dente chegando até você junto com o paciente e já reimplantado no local do acidente. O melhor prognóstico é esse. Você vai prescrever antibiótico terapia para prevenir uma infecção, já que esse dente caiu em uma região contaminada. Se o paciente não tem informação de ter tomado vacina antitetânica, ele deverá usar o soro antitetânico. O soro é diferente da vacina. O soro você tem já os anticorpos prontos dentro dele. A vacina vai estimular o teu organismo a formar esses anticorpos. Não há tempo de esperar a ação da vacina. Então, em caso de suspeita do paciente não ter tomado a vacina antitetânica, prescreva para ele soro antitetânico. Alta incidência de reabsorção substitutiva e cervical, contenção semirrígida por 4 semanas, lembra, fratura alveolar, e o tratamento endodôntico, se necessário, após 10 dias com a contenção ainda instalada. Se o dente chega seco e fora do alvéolo por mais de 1 hora, o prognóstico se torna muito duvidoso. Antibióticos sistêmicos, da mesma forma que o caso anterior. Soro antitetânico também, se for necessário. Alta incidência de reabsorção substitutiva e cervical. Contenção semirrígida por 4 semanas. Tratamento endodôntico após 10 dias, com a contenção ainda instalada. Tá? E o prognóstico, gente, como eu falei no início, será muito duvidoso. Quando o dente está avulsionado e não foi reimplantado, é necessário que ele seja acondicionado em alguma substância líquida que mantenha a hidratação e prolongue a vitalidade das fibras do ligamento periodontal. Fundamental para o sucesso do reimplante. A melhor substância para isso é o HBSS, que é a solução salina equilibrada de Ranks, que tem a manutenção da pressão osmótica e pH ideais para as células, mas dificilmente você vai ter isso disponível após um acidente. Vale o leite, vale o soro, vale a própria água e vale até a saliva. Você pode transportar o dente, gente, dentro da boca, entre o lábio, a bochecha e o processo alveolar inferior. Se você é o próprio acidentado, você não vai ter nojinho para fazer isso. Se você for a mãe de uma criança que sofreu esse tipo de acidente, você também fará isso. Evite segurar o dente pela raiz, evite mexer na raiz. Se possível, segure apenas pela coroa. Isso vai tentar também dar uma melhor condição às fibras do ligamento periodontal. Bom, quando nós temos luxações e avulsões, a nossa preservação deverá ser feita inicialmente a cada semana, no primeiro mês. Depois do primeiro mês, você vai fazê-la mensal durante 1 ano. Depois de 1 ano,
a cada 3 meses, no segundo ano, e depois anual até completar 5 anos. Esse é o nosso protocolo sugerido de preservação, de acompanhamento do caso clínico. Muito bem. Por que essa preocupação? Porque podemos ter consequências aos traumatismos dentoalveolares. Isso se dá porque há uma situação não muito bem compreendida da dentina pós-trauma dentoalveolar. Normalmente, a dentina pode sofrer reabsorções coronárias, radiculares, internas e externas. Algumas teorias tentam explicar o porquê dessas reabsorções. Uma delas diz que a dentina não é reconhecida como componente do nosso organismo. Outra teoria do professor Consolaro, diz que a dentina ela é confundida com osso. E nós sabemos que dentina e osso têm proporções muito parecidas da porção orgânica, que é o colágeno, e da porção inorgânica, que é a hidroxiapatita. Então, nós temos uma proporção parecida de hidroxiapatita e colágeno no dente, na dentina e no osso. Muito bem. Aqui nós temos a estrutura externa que impede a reabsorção, segundo essas teorias, e a estrutura interna. Na porção externa, isolando a dentina do osso, nós temos o ligamento periodontal e o cemento. Na porção interna, nós temos a camada de odontoblastos e a pré-dentina. Supondo que as teorias estejam corretas, quando você encosta osso e dentina, ou seja, você tem anquilose, quando destrói as fibras do ligamento periodontal e o cemento, você pode ter uma reabsorção substitutiva, ou seja, o nosso organismo se confunde e reabsorve dentina e forma no lugar dela osso. Eu até expliquei isso para vocês naquela aula de formação da lesão pré-apical. Nós temos uma constante remodelação óssea, com reabsorção e neoformação óssea. Muito bem. Se dentina e osso forem confundidos, o nosso organismo vai reabsorver dentina e produzir no lugar dela osso. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o nosso organismo não identificar a dentina como componente do organismo e simplesmente reabsorvê-la. Muito bem. Já na porção interna, a camada de odontoblastos pode ser destruída, assim como a pré-dentina. E, caso isso ocorra, teremos uma reabsorção interna. Lembrando que a reabsorção se dá apenas em tecido mineralizado. É por isso que odontoblastos e pré-dentina, que não é mineralizada, também isolam a dentina no meio interno, porque a polpa, gente, ela traz, por meio de vasos sanguíneos, células com potencial de reabsorção dentinário. Então vamos lá. Quais são os tipos de reabsorções que nós podemos ter? Primeiro tipo, reabsorção inflamatória. Reabsorção inflamatória pode ocorrer pós-trauma, com necrose pulpar e formação de uma lesão periapical. Essa lesão periapical induz a reabsorção óssea, como nós já discutimos, e pode também induzir reabsorção da raiz, ou seja, uma reabsorção inflamatória. Se eu tratar esse canal, se eu conseguir sanificá-lo, eliminar micro-organismos e tornar esse dente novamente livre de bactérias, não haverá mais estímulo para a manutenção da lesão periapical. Ela vai regredir e a reabsorção radicular inflamatória vai passar. Não vai se formar raiz de novo, mas a reabsorção radicular será interrompida, o que já é muito bom. Temos também uma reabsorção inflamatória traumática, pós um trauma, uma pancada, e muito comum em tratamentos ortodônticos. Neste caso, se você remover o estímulo, a força ortodôntica, essa reabsorção tende a parar. Como eu sei que ela é inflamatória, eu consigo ver um espaço entre osso e dentina.
Isso caracteriza uma reabsorção inflamatória. Neste caso aqui, gente, foi ortodôntica. Poderia ser trauma também dentoalveolar. E aqui uma reabsorção substitutiva, em que a raiz está sendo substituída por osso. A dentina está sendo substituída por osso. Aqui, pós-trauma dentoalveolar. Pode ocorrer pós-tratamento ortodôntico? Pode também. Observe que eu não vejo espaço entre osso e dentina. Reabsorção substitutiva. O organismo reabsorve dentina e forma no lugar dela osso. Prognóstico péssimo. Provavelmente esses dentes serão perdidos. Reabsorções internas que podem ser coronárias, como vocês estão vendo nesse caso, ou radiculares. Gente, extirpou a polpa, a reabsorção interna para. Bom prognóstico. Faz o tratamento endodôntico, a reabsorção interna será paralisada. Clinicamente, reabsorções internas coronárias podem apresentar alteração de cor na coroa. Mas o dente ainda tem vitalidade. Aqui houve uma destruição da camada de odontoblastos nessa região e também da pré-dentina. Como eu falei, bom prognóstico. E temos também a reabsorção interna radicular, como vocês estão vendo aqui, ó. Como eu consigo identificar uma reabsorção interna? Você vê o canal atrésico, ele sofre uma expansão e depois volta a ficar atrésico de novo. Aqui, ó, o canal atrésico, expansão e depois atrésico de novo. Claro sinal de uma reabsorção interna radicular. Agora, olha aqui, uma reabsorção externa invasiva. Muito facilmente confundida com uma reabsorção interna. Mas é possível identificá-la. A reabsorção externa invasiva, você consegue ver as paredes dentinárias aqui, sobrepostas à reabsorção. Se você conseguisse vir isso por um eixo axial, você veria aqui a luz do canal e a reabsorção em volta disso. Porque a reabsorção externa também fica em volta do canal e não destrói o canal. Simples. Aqui você tem dentina, pré-dentina que não está mineralizada. E essa reabsorção ela vai invadindo apenas por tecido mineralizado. E vai se colocando em volta do canal. Então as paredes do canal estão aqui, mas o prognóstico dessa reabsorção é muito ruim. Aqui uma imagem tomográfica de uma reabsorção externa invasiva. Você vê ela penetrando no canal. Anderson, mas está reabsorvendo aqui em volta do canal. Não está, ela está em volta. Essa imagem não permite que a gente veja. Aqui você consegue ver, ó, o canal está aqui e será preservado durante muito tempo. A reabsorção vai destruir toda a dentina em volta da cavidade pulpar. Prognóstico péssimo. Esse dente será perdido. E o último tipo de repercussão pós-trauma dentoalveolar é a calcificação total da cavidade pulpar, como vocês estão vendo aqui neste canino. Você não vê mais luz do canal. É uma calcificação total da cavidade pulpar. Esse também é uma consequência de um traumatismo dentoalveolar. Gente, mostramos a vocês mais um tema de grande importância